Como que você faz o foco na fotografia noturna? DSLR também é muito difícil fazer foco né, com o DSLR, porque o sistema de autofoco, eu dei uma aula, eu acho que foi a antepenúltima, sobre autofoco. O sistema de foco das DSLRs ele é separado do sistema de captação de imagem, ele é todo cheio de esqueminhas, certo? É muito difícil usar ele numa situação para a qual ele não foi programado para funcionar, e ele foi programado para funcionar de dia, certo? Que a maior parte das fotografias são feitas durante o dia. Como que você faz para fotografar com o modo automático, independente de ser DSLR ou mirrorless, mas as mirrorless vão fazer um trabalho normalmente melhor? Você coloca o seu ponto de foco num ponto luminoso. Não tente fazer foco no céu, não vai funcionar. Não tente fazer foco no prédio, onde não tem nenhuma luz. Não vai funcionar. Não tente fazer foco nas árvores. Não vai funcionar. Vai funcionar você fazer foco no ponto mais luminoso possível. Ah, mas eu não tenho nenhum ponto luminoso na minha imagem onde eu estou fazendo a composição. Bom, faça foco em alguma coisa que está à mesma distância. Né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa fotografia aqui do lado, ó, certo? Não está pegando esse ponto de luz nessa fotografia aqui do lado. Eu faço foco aqui e depois mexo a câmera segurando o botão de foco travado para fazer a minha composição aqui do lado. Como os prédios está tudo mais ou menos na mesma distância, eles vão ficar em foco, certo? Agora, tentar fazer foco com uma câmera aqui, por exemplo, à noite, definitivamente vai ser tentativa e erro. Não vai funcionar bem, a câmera vai ficar procurando e não vai encontrar. Você vai conseguir fazer bem se você apontar o teu ponto de foco, aquele quadradinho, para um ponto luminoso e de preferência bem forte, certo? Só uma janelinha assim, ó, uma luz indireta, talvez não funcione também. Um ponto de luz super forte, um poste super forte, aí vai funcionar bem, certo? Essa é uma forma de fazer o foco. Outra forma é você usar o Picking Focus, e aí você precisa de uma mirrorless ou uma DSLR com Live View que tenha esse modo Picking Focus. Ele faz um contorno mostrando um contorno que pode ser de várias cores diferentes, você pode configurar isso na tua câmera. À noite eu gosto do verde, porque raramente você tem coisas verdes à noite, ou então o branco como contorno. De dia eu prefiro usar o vermelho como contorno. Você vai ter esse contorno em volta das coisas que estão nítidas e funciona muito bem, certo? Então você vai ter inclusive a sensação de profundidade de campo quando você está usando o Picking Focus à noite para fazer o foco manual, que é muito útil para boa parte dos tipos de fotografia, certo? Principalmente fotografias de longa exposição à noite. As fotografias que você está fazendo com velocidades normais, em mirrorless, tendem a funcionar bem o autofoco, porque a mirrorless faz o foco a partir do próprio sensor de captação da imagem. Se você subiu a sensibilidade ou amplificou o sinal usando o ISO mais alto, você amplifica a capacidade da câmera também de fazer autofoco, certo? Diferente das DSLRs. Ai, Carmen, aí eu não vou conseguir te ajudar muito com isso, porque deve existir uns 1000 tipos de câmera e eu não sei de cor te dizer qual tem ou qual não tem. Vai ter que entrar na especificação técnica da câmera no site do fabricante e pesquisar se tem o sistema de foco Picking Focus ou não tem, certo? Basicamente todas as mirrorless têm, nem todas as DSLRs têm, certo? É o melhor que eu consigo te ajudar, porque é muito modelo de câmera para, né? Eu não tenho como te dizer, certo? Mas funciona super bem, né? Não é à toa que as mirrorless são a evolução das câmeras fotográficas, porque elas trazem várias soluções que são impossíveis ter nas DSLRs, certo? Quem define a profundidade de campo, que é a área de foco, é a abertura do diafragma e a distância de foco,
certo? A distância que você está do objeto. O pick in focus mostra para você o que está acontecendo, mas ele não define, certo? Quem define é a abertura e a tua distância de foco, certo? Isso é a profundidade de campo. Se eu não me engano, eu já dei uma aula sobre profundidade de campo. Talvez no futuro possa fazer isso. D7100, eu acho que a D7100 não tem, mesmo no LiveView não tem. A Nikon demorou muito tempo para implementar essas soluções. Esses fabricantes tipo Nikon, tipo Canon, que são fabricantes muito antigos, muito conservadores, eles tendem a não abraçar novas tecnologias com uma velocidade tão alta, né? Sony, Fuji, a minha Fuji de 2011, uma X-Pro One, foi a minha primeira mirrorless, tinha o Pick in Focus, já funcionava super bem, fiz maravilhosas fotos noturnas usando o foco manual e o Pick in Focus com ela, né? Hoje em dia eu nem tenho mais câmera mirrorless, hoje em dia eu estou usando câmera compacta, né? Até passei das mirrorless. Mas hoje em dia todas as mirrorless têm, minhas câmeras compactas todas elas têm também. Sim, provavelmente ele no Era Z6 tenha, porque se tratando de uma mirrorless, provavelmente tem. Não sei te dizer exatamente nem como você chega no menu disso, porque seria impossível conhecer todas as câmeras, né, assim. Mas entra lá no manual da tua câmera, provavelmente você vai encontrar, certo? Muito bem. Balanço de branco, tá? Já tive uma aula também sobre balanço de branco, então não quero me estender demais a respeito disso. Basicamente, você pode corrigir o balanço de branco usando o balanço de branco correspondente à iluminação que existe no ambiente, ou você pode usar um balanço de branco correspondente à luz do sol para não corrigir. Eu prefiro, quando a fonte de luz, por exemplo, quando a lâmpada aqui está aparecendo na fotografia, não corrigir, porque isso é uma luz prática do cinema, faz parte do contexto da fotografia, e a fotografia fica muito mais natural quando você está usando, está assimilando as cores naturais dela. Se você corrige o balanço de branco, você faz a fotografia parecer sem graça, no meu ponto de vista. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Luiz Costa, Pick in Focus é uma indicação de contraste, de nitidez na tua imagem. Uma indicação, certo? Quando você aperta o botão da tua câmera para fazer foco, fica verdinho quando ela faz foco, fica vermelho quando ela não faz foco, o quadradinho, certo? Imagine que existe um quadradinho em volta de cada pixel da imagem. E isso é o Pick in Focus. Numa mirrorless, cada pixel é mostrado se ele está em foco ou não está em foco. Na DSLR é só o ponto de foco, aquele quadrado, né? Às vezes é um colchete, às vezes é um quadrado, né? Quando ele está verde, está em foco. Quando ele está em vermelho, está fora de foco. Isso é uma indicação de foco da tua câmera, certo? Numa mirrorless ou numa DSLR que tenha Pick in Focus, cada pixel tem um quadradinho em volta dizendo se aquele pixel está em foco ou se aquele pixel não está em foco. É incrível, é uma coisa de outro mundo. Conseguiu entender? Ele não controla o foco, ele só indica se o foco está certo ou não. Assim como o ponto de foco só indica se o foco está certo ou não e também não controla. Quem controla o foco é a profundidade de campo, abertura e distância de foco. Certo? Muito bem. Então, essas são as considerações a respeito de balanço de branco. Eu prefiro, na fotografia noturna, como boa parte do tempo as fontes de luz aparecem na imagem, usar um balanço de branco para a luz do sol e não corrigir. Definitivamente não usar o modo automático. O modo automático não vai te dar resultado nenhum. Olha essa fotografia aqui, que foi a primeira que eu usei na capa. Tem 3 tipos de luz diferentes, bem distintas, ó. Né? No modo automático, qual que ela vai corrigir? Bom, não se sabe, né? Se você corrige uma, por exemplo, corrige essa daqui, que é uma lâmpada fluorescente, esverdeadas, você vai perder esse verde aqui e vai distorcer as outras cores. Não faz sentido. Usa balanço de branco para a luz do sol. E é possível, sim, obter fotografias bonitas, noturnas, sem edição. Essa fotografia não tem uma vírgula de edição. Eu passei 10 anos da minha carreira fotográfica fotografando só em JPG,
não editando absolutamente nada na minha fotografia para poder escrever com propriedades o meu livro Tríade, que fala só da fotografia dentro de câmera, certo? Então é possível, com o balanço de branco certo, bem escolhido, com a exposição bem escolhida, você consegue fazer fotografias direto da câmera sem edição. Pois é, Luiz Costa, é isso. Só que não corrija o balanço de branco. Experimente não corrigir o balanço de branco da tua fotografia noturna. Experimente usar simplesmente luz do sol. Que aí você tem as cores das luzes como elas são. E aí você vai ter essas cores aqui, né? Aqui eu usei a luz do sol, certo? Como balanço de branco. Aí as luzes que são amarelas ficam amarelas. As luzes que são verdes ficam verdes. As que são azuis ficam azuis. E aí você tem uma imagem super colorida direto da câmera. Ok? Então é possível. Agora, quando você edita, você transcende determinadas condições e consegue uma qualidade, às vezes, que diretamente da câmera você não conseguiria, certo? Às vezes consegue, às vezes não consegue. É possível fazer direto da câmera bonito? Sim, é possível ter imagens surpreendentes direto da câmera. Mas também existe a possibilidade de você fotografar em RAW e fazer um processamento. Eu vou fazer um processamento muito rápido de uma dessas fotografias. Isso daqui é uma panorâmica, tá? Esse foi um dos motivos para eu fotografar em RAW, para depois montar a panorâmica. Vou fazer um processamento super rápido só para dar uma ideia. Perceba aqui, ó, que essa é uma exposição correta para fotografia noturna, por incrível que pareça, tá? Se você tem esse resultado na tua câmera com esse histograma aqui, ó, tá? Você tem uma fotografia corretamente exposta para a noite. Por quê? Porque não está encostando desse lado aqui, ó, não está estourando as altas luzes. E assim você vai ter cor nas luzes. Se você tiver com o teu histograma estourando para esse lado aqui, eu vou colocar a exposição aqui, ó, mais 5 pontos de luz, certo? O ambiente parece super claro. O teu histograma está bem dividido, não está encostando no ponto preto. Mas olha o que acontece aqui, ó, nas altas luzes. Eu tenho aqui a indicação, ó, de estouro, ó, certo? Perdeu as cores, certo? Isso não é legal, não é legal você perder as cores. Tá, você tem as cores nas sombras, mas a noite é feita de sombras. Você está fotografando à noite porque você quer a pouca luz. Você não quer uma fotografia como essa, porque essa está estourando. Você quer uma fotografia originalmente da câmera assim. Se você está fotografando em RAW para depois editar. E a minha câmera acabou de perder a bateria, significa que eu já estou fazendo uma aula maior do que eu gostaria. Eu vou continuar falando enquanto eu troco aqui a bateria rapidamente, certo? Então, é super importante você ter isso em mente. Tá? Fotografando em JPG, você tem que olhar ali o histograma da tua câmera, não pode estar estourando, mas você tem tem que ter detalhe em tudo, certo? Quando você está fotografando em RAW, nunca estoure, nunca chegue perto do seu lado direito do histograma, certo? Porque aí você vai acabar estourando, ok? Então, por incrível que pareça, essa é uma fotografia bem exposta para a noite. E aí, aqui, simples, tá? Não vou fazer uma edição completa, vou fazer só um processamento de RAW. Depois a edição vem em cima do processamento de RAW. Esse processamento de RAW serve para qualquer software. Eu vou usar o Affinity Photo, que é tipo um concorrente do Photoshop, mas você pode usar o Photoshop, o Lightroom, pode usar qualquer editor, até editor de celular. Tem editores de celular muito bons de RAW, que vão funcionar também super bem, certo? Eu não vou mexer na exposição, tá? Eu quero que a exposição fique exatamente desse jeito. O que eu vou fazer é mexer nas sombras e nas altas luzes. Eu vou recuperar detalhes nas sombras, certo? Não muito, porque eu não quero que tenha a aparência de muita luz. Eu não quero que fique com a aparência de dia. Eu fotografei à noite para não ter aparência de dia, né? E eu vou recuperar todas as altas luzes aqui, certo? Então, subi um pouquinho o shadow, sombras, baixei a highlights, que são as altas luzes. E perceba que isso não estourou
as cores. Olha, as cores continuam ali, ó. Tá vendo? Lindinhas, bonitinhas, tudo funcionando super bem. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso representa mais ou menos uns 10% da aula completa, que é feita em forma de live aqui pelo YouTube, onde você tem assuntos tanto sobre edição quanto sobre fotografias. Normalmente 2 vezes por semana essas lives acontecem. Se você se interessa em conhecer mais sobre fotografia e quer assuntos específicos, é a oportunidade ideal. Você não precisa fazer um curso completo para ir lá e rever aquele assunto que você tem dúvida ou conhecer uma coisa nova especificamente, certo? Se você tem interesse, tem um link aqui embaixo na descrição onde você pode se inscrever. São apenas 20 vagas, porque é em forma de live e eu quero dar atenção a todo mundo. Então vocês me mandam perguntas, a gente vai conversando sobre os assuntos, certo? Tem um valor bem camarada que todo mundo pode participar, e isso é uma forma também de garantir que quem se inscreveu vai realmente participar da live. Agora, se você tem interesse sobre uma aula que vai acontecer e você não vai poder naquele horário da aula fazer né, estar acompanhando a aula, não tem problema, porque você pode assistir depois quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, fica gravado a aula inteira e você tem acesso a ela a partir do seu link, né, da inscrição, você tem acesso a ela a hora que você quiser. E também pode deixar depois perguntas lá dentro e continuar conversando comigo sobre o assunto a partir dos comentários dentro do vídeo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e espero vê-los na aula ao vivo. Até mais. Tchau!